Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos neste dia. Hoje vamos continuando a nossa leitura diária da Palavra de Deus, dia 21 de julho de 2023. E hoje estaremos continuando 2 Crônicas, capítulo 35, do versículo 1 até o 27. Que Deus abençoe seu dia, te livre, te guarde, proteja você e toda a sua família de todo mal. A celebração da Páscoa em Jerusalém. Então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do mês primeiro. E Josias estabeleceu os sacerdotes e nos seus cargos e os animou ao ministério da casa do Senhor. E disse aos levitas que ensinavam a todo o Israel e estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não tereis mais esta carga nos vossos ombros. Agora servi ao Senhor vosso Deus e ao seu povo de Israel. E preparai-vos segundo as casas dos vossos pais, segundo as vossas turmas, conforme a prescrição de Davi, rei de Israel, conforme a prescrição de Salomão, seu filho. Estai no santuário, segundo as divisões das casas paternas de vossos irmãos, os filhos do povo, e haja para cada um uma porção das casas paternas dos levitas. E emolai a Páscoa, e santificai-vos e preparai-a para vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor, dada pelas mãos de Moisés. E ofereceu Josias aos filhos do povo cordeiros e cabritos do rebanho, todos para os sacrifícios da Páscoa, em número de 30.000 por todos que ali se achavam, e de bois 3.000. Isso era da fazenda do rei. Também fizeram seus príncipes ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. Ilquias e Zacarias e Jeiel, maioral da casa de Deus, deram aos sacerdotes para os sacrifícios da Páscoa 2.600 reses de gado miúdo e 300 bois. E Conanias e Semaías e Natanael, seus irmãos, como também Hassabias e Jeiel e Josabade, maiorais dos levitas, apresentaram aos levitas para o sacrifício da Páscoa 5.000 reses de gado miúdo e 500 bois. Assim se preparou o serviço e puseram os sacerdotes no seu posto e os levitas nas suas turmas, conforme o mandamento do rei. Então imolaram a Páscoa, e os sacerdotes aspergiram o sangue recebido nas suas mãos, e os levitas esfolavam as reses, e puseram de parte os holocaustos, para os darem aos filhos do povo, segundo as divisões das casas paternas, para o oferecerem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. E assim fizeram como os bois. E assaram a Páscoa no fogo, segundo o rito, e as ofertas sagradas cozeram em panelas, e em caldeiras e em frigideiras, e provavelmente as repartiram entre todo o povo. Depois prepararam o que era preciso para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite com o sacrifício dos holocaustos e da gordura. Por isso é que os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, filhos de Arão. E os cantores, filhos de Asaf, estavam no seu posto, segundo o mandamento de Davi,
e de Asaf, e de Remã, e de Gedutum, vidente do rei, como também os porteiros a cada porta, não necessitaram de se desviarem do seu ministério, porquanto seus irmãos, os levitas, preparavam o necessário para eles. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa e sacrificar holocaustos sobre o altar do Senhor, segundo o mandato do rei Josias. E os filhos de Israel que ali se acharam celebraram a Páscoa. Naquele tempo, a festa dos pães ázimos durante 7 dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel desde os dias do profeta Samuel. Nem nenhum rei de Israel celebrou tal Páscoa como a celebrou Josias, com os sacerdotes e levitas e todo o Judá e Israel que ali se acharam, e os habitantes de Jerusalém. No ano 18º do reinado de Josias se celebrou essa Páscoa. Josias provoca o rei do Egito e é morto. Versículo 20. Depois de tudo isso, havendo Josias já preparado a casa, subiu Neco, o rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Então ele lhe mandou mensageiro, dizendo: Que tenho eu contigo a fazer contigo, ó rei de Judá? Quanto a ti, contra ti não venho hoje, senão contra a casa que me faz guerra. E disse: Deus que me apressasse, guarda-te de te opores a Deus e que é comigo, para que não te destrua. Porém Josias não virou dele o rosto, antes se disfarçou para pelejar com ele, e não deu ouvidos às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus. Antes veio pelejar no vale de Megido. E os flecheiros atiraram no rei Josias. Então o rei disse aos seus servos: Tira-me daqui, porque estou gravemente ferido. E seus servos o tiraram do carro e o levaram no segundo carro que tinha, e o trouxeram a Jerusalém, e morreu, e o sepultaram no sepulcro dos seus pais. E todo Judá e Jerusalém tomaram luto por Josias. Jeremias fez uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras falaram de Josias nas suas lamentações até o dia de hoje, porque as deram por estatuto em Israel, e eis que estão escritas na coleção de lamentações. Quanto ao mais dos atos de Josias e as suas beneficências, conforme está escrito no livro da lei do Senhor, e aos seus atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, me perdoe porque eu estou me curando aí de uma gripe, sei lá o que é. Mas não vou deixar de fazer aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. No capítulo 35, nós vemos a grande estruturação do reinado de Josias num âmbito espiritual, onde, imagine como se fosse a primeira Páscoa no templo. Esse momento, não só para Judá, para Josias, Judá, o povo, tanto para Josias quanto para os sacerdotes, os levitas, foi um momento único e especial. Praticamente, creio eu, tão importante quanto o começo, né, quando finalizou lá a construção do templo e as instruções deixadas pelo rei Davi, Salomão coloca em prática,
e aquela primeira oração onde, né, a unção do Senhor desce sobre aquele lugar, a Shekinah de Deus toma toda a casa. Então havia uma apreensão, havia um cuidado de fazer tudo na mais perfeita ordem, porque era para Deus. O povo que havia se corrompido, se desviado de novo, agora começa a andar nos caminhos do Senhor. Agora começa a ver, né? Ver e viver com todos aqueles ensinamentos que lá atrás, nos livros da lei natural, o povo tinha que seguir, né? E Josias foi um grande responsável por ouvir a voz de Deus, deixar o propósito de Deus, né? Tomar conta do seu coração e seguir até o fim. E assim ele fez, e foi um momento especial. Eles ofertaram ali ofertas, holocaustos para os sacrifícios. Foi um momento de muita alegria, pois viveram um momento especial. Mas, infelizmente, Josias, né, vai se colocar em uma situação de risco, não tendo a direção de Deus, não entendendo que não era para ele entrar naquela guerra, porque nessa guerra ele não tinha nada que está ali, né? O rei Neco do Egito, ele iria entrar em guerra com outro povo, e ele mesmo falou: hoje eu não tenho nada contigo, ó rei de Judá, eu não venho contra ti, não venho fazer guerra contra ti, né? Guarda-te de te opores a Deus. Olha o recado que ele dá. Guarda de te opores a Deus, que é comigo, para que não te destrua. No versículo 21. Infelizmente, ele não deu ouvidos ou não compreendeu. Entrou na guerra, né? Posso até, palavras minhas, achar que ele se ensoberbeceu, como foi Urias. Posso achar que ele se achou, mas peraí, com quem você acha que você está falando, né? Com quem você acha que você está falando desse jeito? Eu sou o rei de Judá, eu sou o Josias, rei de Judá. Infelizmente, né, você pode ser quem você quiser ser. Se você tem um grau, uma graduação, se você tem um nível de conhecimento, se você tem um nível de estruturação, formação, isso não é nada. Quando Deus fala, quando Deus dá ordem, pode ser a pessoa mais humilde, a criança mais humilde. Nós temos que nos colocar no nosso lugar. Precisamos estar atentos para ouvir a voz de Deus e não cair naquilo que achamos que no nosso coração é o que é correto, porque a própria palavra fala que enganoso é o coração do homem. Então tome cuidado com as suas vontades, tome cuidado com os seus desejos, tome cuidado com os seus sentimentos, que tudo possa verdadeiramente estar diante do Senhor no nível espiritual, para que tudo isso possa ser tratado, aperfeiçoado, para que a sua vontade seja realmente a vontade de Deus. A vontade do rei Neco do Egito guerrear contra outro rei, o outro povo, era algo que Deus tinha colocado lá entre eles. Josias não tinha nada que se colocar ali naquela situação. E nós sabemos que o fim foi trágico, né? Na guerra onde ele se levantou, talvez se sentiu ofendido e foi para a guerra contra Neco. Ali ele foi ferido e ali foi para Jerusalém e morreu. Ficou um legado, ficou uma história, ficou algo que ficou marcado, né? Porque, como a própria palavra diz, nem dos tempos dos profetas, nem de Samuel houve algo assim. Mas infelizmente perdeu a vida, né, por pouca coisa, algo que não era a vontade de Deus. Então tome cuidado, fique atento, só faça aquilo que o Senhor realmente falar contigo para fazer, tá bom? Deus abençoe o seu dia, que o Senhor te guarde, te livre, te proteja de todo mal, e até a próxima, se o Senhor nos permitindo. Um abraço a todos, fiquem todos na paz do Senhor.